Oi, muito bom dia para você. O Record News Rural está no ar. O levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento para a safra de soja 2025-26 aponta 78% da área total plantada até o dia 25 de novembro. O número demonstra que o ritmo se mantém atrás em relação ao do ano passado, que nesta época estava em 86%. Porém, em relação à semana anterior, a alta foi de 9 pontos percentuais. A estimativa de produção para a atual safra é de cerca de 177,6 milhões de toneladas. Houve um crescimento de 3,6% na área semeada em relação à safra anterior, totalizando 49,1 milhões de hectares. Chacareiros de Jaranápolis, distrito de Pirenópolis, em Goiás, estão com medo das onças pardas que rondam a região. Câmeras instaladas na zona rural mostram que os animais estão caminhando no meio da mata. As câmeras de monitoramento de animais silvestres foram instaladas no meio da mata. Veja a quantidade de animais que apareceram. Um veado passou em frente ao equipamento. Um macaco viu algo diferente e chegou bem perto para ver o que era. Um tatu passou pelas lentes e até um mutum passeou pela área. Todos esses animais silvestres vivem nesta montanha, chamada de Serra da Onça, que fica na região de Jaranápolis, distrito de Pirenópolis. Mas o que anda assustando os fazendeiros é a presença de onças pardas. As câmeras também flagraram os felinos passando neste ponto da serra. É uma onça fêmea e 2 filhotes. 2 meses mais ou menos. Ela comeu 3 cachorros e umas 20 galinhas. E de 2 meses para cá, um rapaz de Pirenópolis que trabalha com a ONG colocou uma câmera e agora ela está aparecendo mais vezes. Ela já comeu 2 vacas e 4 bezerros, de 2 meses para cá. E nós entramos na mata para encontrar novos vestígios das onças. De acordo com biólogos, as onças, mesmo no meio da mata fechada, elas andam em trieiros. Esse aqui, por exemplo, é um, ali ao fundo tem uma grota com um curso d'água e aqui tem mangueiras. Essas mangueiras transportam água para a sede, também para bebedouros, para alimentação do rebanho, do gado. Inclusive, em uma dessas andanças, dessas 3 onças, elas passaram por aqui e pouco tempo antes, minutos antes, o seu Zainer, ele teve que fazer uma manutenção nessa mangueira. Mais ou menos em torno de 14, 15 minutos que eu passei, que eu fiz a manutenção nas mangueiras, as 3 onças passaram logo em seguida, atrás de mim. Isso durante o dia? Durante o dia, por volta de 11 horas da manhã. Não importa se está de dia ou de noite, quando elas estão com fome, as onças saem da mata fechada na serra em direção à propriedade. Repare nesta imagem, a vaca foi arranhada e sofreu uma mordida do felino. Felizmente, dessa vez, o bovino conseguiu escapar. E é para ter medo mesmo. Imagine estar na casa de campo e do nada dar de cara com um animal desses. Eu estava ali no tanque. Aí, de repente, eu vi a onça passando, aí eu fui lá dentro, peguei meu telefone e liguei pro meu pai. Meu pai estava lá no pomar. O Zainer já não sabe mais o que fazer, já pediu ajuda para vários órgãos ambientais. O último contato foi com a Polícia Militar. Fui muito bem atendido pelo sargento Marcelino e ele já está entrando em contato com a Polícia Ambiental para ver se consegue fazer a captura delas, porque tá perigoso, né, gente? Além do prejuízo, a gente mesmo tem medo, porque a gente anda trabalhando, né, aí no dia a dia, na lida, a gente fica preocupado. Aqui na fazenda nem os cachorros têm paz. A cada barulho diferente, a cachorrada late, alertando os moradores. Os preços dos etanóis subiram um pouco mais de 1% na última semana. A alta já reflete a proximidade do final da safra 2025-26. Na última semana, o indicador CPEA-Esalq do etanol hidratado para o estado de São Paulo fechou em R$ 2,8554 litro, uma alta de 1,13% no comparativo ao período anterior. Para o litro do etanol anidro, o indicador CPEA-Esalq fechou a R$ 3,2434, valor líquido de impostos sem PIS/COFINS, uma elevação de 1,05% no mesmo comparativo.
Os preços, de acordo com pesquisadores do CPEA, vêm principalmente da postura do vendedor, que segue firme com a baixa do produto e a proximidade do encerramento da safra. As chuvas em algumas regiões de São Paulo limitaram a oferta e também deram força aos preços. E o mercado de açúcar também avança para o encerramento da safra. Os preços seguem pressionados. Nos primeiros meses da atual safra 2025-2026, em abril, a média nominal do indicador CPEA-Exalc, Cor e Cunza, 130 a 180, no estado de São Paulo, foi de R$ 141,36 a saca de 50 quilos. Agora, rumo ao encerramento, os preços médios do cristal branco estão na casa dos R$ 106. A pressão nos valores está atrelada à oferta elevada no mercado à vista. No entanto, a menor qualidade da cana e o redirecionamento crescente para etanol sinalizam restrição de oferta futura de açúcar. No mercado externo, a China aproveita os valores mais baixos e se posiciona como importante comprador de açúcar brasileiro. Enquanto a colheita avança, os preços do trigo estão subindo, sustentados pela valorização do dólar. Confira. De acordo com a Conab, até a semana passada, quase 74% do trigo já havia sido colhido no Brasil. E mesmo com a oferta nacional maior, a valorização do dólar frente ao real vem dando suporte aos preços internos. No Rio Grande do Sul, os valores ficaram estáveis, mas avançaram em outros estados acompanhados pelo CPEA. Em São Paulo, estado caracterizado por ser comprador líquido, os preços subiram de forma mais expressiva. Já as recentes desvalorizações da matéria-prima e a menor demanda enfraqueceram os valores no mercado de derivados. As vendas de alface caíram nos últimos dias. Entenda agora o porquê. O feriado da semana passada impactou nas vendas de folhosas. De acordo com pesquisadores do CPEA, a comercialização já estava lenta na primeira quinzena do mês na CEAGESP. Agora, com a proximidade do final do mês, o movimento deve continuar baixo. E com a oferta elevada, os preços seguem pressionados. A expectativa é que no mês de dezembro as vendas melhorem. Um aposentado de Berlândia, em Minas Gerais, transforma o sonho de criança em obra de arte. Usando sucatas como matéria-prima, ele constrói charretes de forma artesanal. Donizete já fabricou 3 charretes. Ele é um homem preso à sua paixão. Cada item foi garimpado. Rodas abandonadas são aqui lixadas, acarinhadas. Cada item, uma marca na charrete. Antigamente, em Uberlândia, existia placa nas carroças. Era dos serviços urbanos, as pessoas que trabalhavam na rua, eles tinham as placas, as carroças eram emplacadas. Essa aqui eu consegui de um amigo meu, era do avô dele. Ele me doou ela para me colocar de enfeite, então ela está aqui como um enfeite. Uma charrete é modelo luxo, tem estribo para subir. Latão de leite é quadro da tapera do matuto. O banco sobre um baúzinho de madeira, esconderijo de doces. A lameira caprichada na curva, no desenho. A outra charrete é mais brutinha. O banco dela é para sentar e ouvir essa história. Eu precisava do banco. Eu fui ali num amigo meu, ele tinha umas tábuas lá. Ele me falou: Donizete, essas tábuas aqui eram lá do Bar da Taba. Eu falei: não, eu quero ela então. É uma boate? Era uma boate. E essa placa, até o número é o mesmo? Até o número era o mesmo. Era colocado na porta. Se uma pessoa quiser fazer uma carroça, encomendar o senhor faz? Olha, eu faço. Aí a gente combina. Combina o material, combina o estilo que a pessoa quer. Quanto custa? Olha, isso aí varia em torno aí de 7 a 10 mil reais. O senhor trabalhou tanto tempo na prefeitura, foi mecânico e ainda continua trabalhando. De onde é que vem tanta força assim? Olha, essa vontade de trabalhar, isso vem da alma da gente, da gente ser assim. Porque eu comecei a trabalhar com 7 anos. E aí, dos 7 anos de idade para frente, eu sempre trabalhei. O senhor está com quantos anos? 68. Eu tô com 68. E agora parar de trabalhar, não. Eu aposentei.
Não parei de trabalhar. Eu não quero parar de trabalhar. E assim, eu trabalho menos, não trabalho naquele ritmo que eu trabalhava antes. Vocês notaram que a prosa minha e do Donizete, a última aí, foi sobre um carro de boi? Há quanto tempo você trouxe para cá essa estrutura desse carro de boi, Donizete? Essa estrutura tem mais ou menos 6 meses. Passei um verniz, é para conservar, né? O que você sente no seu coração quando você está aqui alisando essa madeira, olhando essa estrutura? Olha, Saulo, a primeira coisa é o seguinte, agradecer a Deus. Eu sou uma pessoa de sorte. Isso eu agradeço a Deus a minha vida. Então isso aqui, eu estando aqui dentro, aqui, alisando isso aqui, fazendo essas obras com o que eu estou fazendo, isso para mim é uma alegria imensa, não tem tamanho. E não tem dinheiro que pague. A verdade é essa. Existe o valor e existe o preço. Isso aqui é valor. Para deixar marcado, existe o valor e existe o preço, hein? É hora de conferir como fica o tempo nessa quarta-feira em todo o Brasil. Veja na previsão. A quarta-feira será marcada por tempo mais estável na região sul do país, enquanto o sudeste segue sob influência de instabilidades associadas à frente fria e à circulação de umidade vinda do oceano. No centro-oeste, as pancadas de chuva continuam em Mato Grosso e Goiás, enquanto boa parte do nordeste segue com tempo mais firme, com exceção da Bahia e de áreas mais ao sul do Maranhão e do Piauí. No norte, as chuvas continuam espalhadas, com risco de temporais em alguns estados. No sul, o sol predomina em praticamente toda a região, com nebulosidade maior na faixa litorânea do Paraná e de Santa Catarina. No sudeste, a presença de nuvens desde cedo, no litoral paulista, Rio de Janeiro, Espírito Santo e leste de Minas. A nebulosidade é maior no norte mineiro e no Espírito Santo, enquanto no interior paulista e Triângulo, o sol predomina entre algumas nuvens. Em Mato Grosso e em Goiás, céu mais fechado, enquanto em Mato Grosso do Sul, o tempo se mantém mais firme ao longo do dia. Já na região Nordeste, o céu fica encoberto no oeste e sul da Bahia, além de boa parte do Maranhão e sul do Piauí. E no Norte, nuvens mais carregadas pela região. No sul do país, chuva fraca e isolada, no litoral e leste de Santa Catarina e do Paraná. Enquanto no Sudeste, as pancadas de chuva continuam, no Rio de Janeiro, Espírito Santo, ao longo do litoral da região e leste paulista, de maneira mais fraca. No norte do Espírito Santo e de Minas, as instabilidades ganham força, com a passagem da frente fria, provocando chuvas moderadas a fortes e risco de temporais. E no nordeste de Minas, a situação é de perigo para acumulados elevados de chuva. No centro-oeste, as pancadas seguem ocorrendo pelo Mato Grosso, além do norte de Goiás, com chuva moderada forte e risco de temporais. Na região norte, as chuvas ocorrem no Amazonas, Acre, Rondônia, Tocantins e na metade sul do Pará, onde há risco de temporais em algumas áreas, e também há previsão de chuvas no Amapá. No Nordeste, o deslocamento da frente fria mantém chuva moderada forte no interior e sul da Bahia, onde há risco de temporais. E no sul do estado, a situação também é de perigo para chuva volumosa. No sul do Maranhão e do Piauí, as pancadas seguem atuando. Rajadas de vento variam pelo estado e podem ser mais fortes no litoral do Rio e sul capixaba, podendo chegar até os 70 km por hora. E o tempo seco ganha força na metade oeste de Mato Grosso do Sul, além do leste do Piauí, Ceará, oeste do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e norte da Bahia. E a umidade do ar pode ficar abaixo dos 20%. E em relação às temperaturas para esta quarta, máximas de 27 graus em Porto Alegre, 25 em São Paulo, 29 em Palmas, 30 em Goiânia e Cuiabá, 31 em Salvador e 33 graus em Campo Grande. Você viu aqui no Record News Rural que o presidente Lula anunciou que o acordo Mercosul-União Europeia vai ser assinado em 20 de dezembro. Hoje a gente fala dos possíveis impactos para o agronegócio brasileiro. Quem chega para fazer uma análise é o Igor Lucena, que é economista e também doutor em Relações Internacionais. Bom dia, Igor. Seja sempre muito bem-vindo ao Record News Rural. Muito bom dia, Kelly. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer o nosso também. Como é que você avalia
essa assinatura e mais, o que vai acontecer daí para frente? Olha, Kelly, esse acordo eu sempre digo que é uma tábua de salvação do Mercosul e é um elemento fundamental, principalmente quando a gente está falando pelo agro, né? Isso porque o Brasil é agro, o Uruguai é agro, a Argentina é agro, o Paraguai aí é um pouco misturado, mas tem agro, e agora a gente está entrando com a Bolívia. Então, basicamente, a maioria da produção econômica do Mercosul é agro. Isso significa que quando a gente fala de um acordo do Mercosul e da União Europeia, a probabilidade é que o PIB potencial do país, depois que esse acordo for ratificado, e a gente vai já falar sobre isso, é de um crescimento de até 0,5 ponto percentual por ano pelos próximos 10 anos, o que é muito bom para a economia. E desse 0,5 ponto percentual, grande parte vem do agro. Ou seja, nós teremos, ao longo prazo, a queda de barreiras alfandegárias e principalmente de impostos, fazendo com que o agro brasileiro, principalmente aqueles produtos que a gente diz, né, que são os de origem controlada, de denominações relativamente brasileiros ou latino-americanos, vão poder entrar no mercado europeu. E, obviamente, é um mercado de 500 milhões de consumidores com alto poder aquisitivo. E à medida que a União Europeia vai avançando, Kelly, por exemplo, para Montenegro, para Moldávia, até mesmo a Ucrânia no futuro, automaticamente nós vamos acessar esses mercados com o avanço da União Europeia. E, ao mesmo tempo, os europeus vão acessar o mercado latino-americano com a expansão do Mercosul, como é o caso da Bolívia. Então, é fundamental para o agro brasileiro, para a gente ter uma expansão de consumidores. Agora, o grande ponto é que com essa assinatura, e aí eu sou um pouco crítico disso, é que nós já tivemos outras assinaturas com Ursula von der Leyen, presidente da União Europeia, da Comissão Europeia, e que acho que essa assinatura vai ser muito mais importante, já que é uma reunião do Mercosul, para o nosso lado do bloco. Por quê? Porque a partir do momento que ele é assinado, deve haver uma assinatura conjunta dos membros dos parlamentos do Mercosul, e que eu não vejo que vai ter grande problema. Argentina, Paraguai, Uruguai e Brasil querem esse acordo. Acho até que esses parlamentos vão aprovar rapidamente. Aqui o parlamento brasileiro, com certeza. E, por outro lado, e aí é o grande questionamento, Kelly, é o parlamento europeu. O acordo ele foi dividido em duas partes. A parte econômica será aprovada, ou deve ser aprovada apenas no parlamento europeu, e a parte de investimentos, proteções, etc., tem que passar pelos outros parlamentos. Para nós, do ponto de vista econômico, a gente precisa que seja aprovado a parte comercial inicialmente, do parlamento europeu. E aí é um grande problema, Kelly, porque por mais importante que seja o processo, existem ainda uma forte resistência por parte dos produtores agrícolas franceses e parte dos italianos e um pouquinho dos poloneses. E a gente precisa, sim, do apoio francês para poder votar no parlamento. Lembrando que o parlamento europeu tem sua divisão por parte de população, e depois da Alemanha, que é o maior representante do parlamento, vem os franceses. Então, é muito importante essa contagem de votos no Parlamento Europeu para que o acordo comece a vingar, se possível, ainda em 2026. E há quem diga, né, que a entrada de alimentos e bebidas na Europa tem que passar pela França. Não é à toa que a França realiza-se ao Paris, né, uma feira muito importante para o setor. Ô Igor, eu gostaria da sua análise, porque assim, a gente sabe realmente da resistência, os produtores europeus têm medo do impacto desse acordo, como é que isso impactaria ali na economia deles, na gestão do negócio deles, mas a gente vive um momento geopolítico diferenciado. Você acredita que essa sugestão de acordo, ou seja, essas negociações para o acordo, elas não são novas, elas se arrastam há muito tempo, mas de que forma isso ganhou fôlego a partir, por exemplo, da volta do Trump à Casa Branca? Olha, ganha fôlego, Kelly, porque os europeus precisam mostrar um multilateralismo ainda vivo, porque ao próprio acordo recentemente que a Argentina fez com os Estados Unidos pode deixar no futuro os europeus longe de mercados latino-americanos, e a América Latina é um mercado importante que vem sendo disputado entre China e Estados Unidos. Estados Unidos tentando recompor agora mercados,
e os europeus entendem que não podem ficar de fora. Apesar de ser extremamente importante o agro francês, por outro lado, você tem uma indústria de transformação muito forte. A Alemanha tem uma capacidade produtiva muito forte, a Polônia tem uma capacidade produtiva muito forte. As empresas petrolíferas do norte também têm uma capacidade forte. Os italianos na região do norte têm grandes empresas produtivas internacionais. Isso significa que o mercado consumidor latino-americano de 200 milhões de habitantes, mais de 200 milhões de habitantes, né, quase 250 milhões, é importante para as empresas industriais europeias. E já que a Europa quer aumentar a sua capacidade de produção, seria muito incongruente fechar as portas para a América Latina apenas por causa da questão agro-francesa. Por causa disso, os franceses estão querendo ou negociaram, né, cotas de determinados produtos, travas e salvaguardas para determinados setores em alguns produtos. Isso está sendo basicamente aceito por membros do Parlamento Europeu e também do Mercosul. E talvez essas travas, esses limites em alguns produtos podem sim ser a chave que falta para a gente de abrir esse cadeado. Mas no meu ponto de vista, os interesses comerciais, industriais e de tecnologias dos outros membros da União Europeia vão terminar forçando a França a encontrar uma solução para isso e não perder essa oportunidade de ter o maior acordo comercial do planeta, que seria esse mercado de 700 milhões de consumidores, né, e expansivo para os dois lados. Então, eu acho que apesar dos problemas franceses, os ganhos, os benefícios para os dois lados são muito maiores. Acho que se nesses últimos dias tivermos essas salvaguardas finalizadas por parte da França, a votação avança. O que não é tão trivial é que, de fato, a França vive um problema político muito grande, uma fragilidade de Emmanuel Macron. Se a gente tivesse uma situação mais tranquila do ponto de vista da política interna francesa, talvez ele tivesse mais força para avançar com esse acordo sem mais delongas. Entretanto, acho que no final a gente vai terminar vendo isso sendo assinado e votado no Parlamento Europeu. Esperamos que ainda esse ano. Igor, o Brasil já é líder de exportação de várias commodities do agro e nós temos realmente uma condição muito favorável com o nosso plantio direto, agricultura tropical, de crescer cada vez mais a nossa produção, inclusive com novas tecnologias, muita ciência no campo, sem aumentar a área plantada. Então, a gente realmente tem um grande privilégio de ser um país produtor de alimentos não só para nós, para os brasileiros, mas para o mundo. Mas, para deixar claro, qual que é a importância, então, de se negociar em bloco e não individualmente? Olha, os dois lados, Kelly, negociam em blocos. Isso porque, se a gente fosse negociar com os países individuais da União Europeia, a gente teria acessos ao mercado, por exemplo, o mercado francês de uma maneira, o mercado português de outra, uma cota de exportação para a Holanda de um jeito, uma cota de exportação de um outro produto de uma maneira diferente. E esse é a grande vantagem. A partir do momento que a gente tem um acordo em bloco, a gente está negociando com todos os membros da União Europeia, a gente está negociando todos os produtos que o Brasil é capaz de produzir e exportar, e a partir do momento que ele entra dentro de um país da União Europeia, seja pelo porto de Roterdã, na Holanda, seja pelos portos portugueses, esses produtos vão poder ser escoados por importadores em todo o continente dentro da União Europeia, de Portugal até a última fronteira, que é a Estônia, Letônia, Lituânia, Áustria e Polônia. Então é um mercado gigantesco que a gente vai poder fazer com que o agro brasileiro, essas produções que vão de todos os tipos de laranja, café, trigo, possam chegar até a pequena quitanda ou os pequenos restaurantes dos interiores da Europa, independente de onde eles estão entrando. Então, de fato, é fundamental. O chamado single market, né, que é o mercado comum europeu, é um processo que, para nós brasileiros, é muito importante. E dentro do nosso lado, quando a gente olha pelo Mercosul, isso facilita, porque o Brasil tem um grande mercado consumidor que é interessante para os produtores europeus, mas, ao mesmo tempo, isso facilita as negociações com os nossos parceiros que são menores, Uruguai, Paraguai, e também a Argentina.
Então, isso dá um peso para o Mercosul e, principalmente, transforma o Mercosul, que é extremamente criticado por ser um órgão político, e, de fato, vira um órgão econômico. A gente teve agora um acordo finalizado com o EFTA, né, que são pequenos países, Noruega, Liechtenstein, Suíça, que não tem uma relevância econômica muito grande, mas tem um simbolismo político muito grande, mostrando que a gente está se tornando um bloco mais aberto. E isso acalma os nossos parceiros, que têm interesses de negociação com o mundo inteiro, e pode até, Kelly, fazer com que outros países importantes no continente, como Chile e Colômbia, vejam a importância do Mercosul e queiram participar juntamente desse conjunto de negociações já finalizadas e adentrar ao mercado europeu, tornando uma integração na América Latina mais importante e nossos produtos, o produto brasileiro podendo ser exportado também para outros países da América Latina. Pois é, agora, Igor, a gente citou há pouco a questão do receio, né, por parte dos produtores, principalmente franceses, do que pode acontecer por lá se realmente esse acordo avançar. Mas existe também uma questão, é uma rua de mão dupla, não é verdade? Claro que eles também vão vender aqui para a gente. E aí, com relação ao nosso agro, como que você avalia esse cenário, hein? Kelly, tem setores muito que estão sim com medo desses setores agro-brasileiros, né? Então eu vou fazer algum exemplo clássico, né? Queijos franceses, que muitas vezes são o dobro do preço por causa de impostos, né? Vinhos franceses, portugueses, italianos, que competem com o nosso vinho brasileiro, que hoje é um vinho, um espumante de excelente qualidade, preços internacionais. Porém, não tem o mesmo glamour, não tem muitas vezes a história dos vinhos europeus, que a gente sabe. Parte do agro brasileiro também está preocupada, porque sabem que vão entrar esses tipos de produtos de denominação de origem controlada no agro brasileiro. E muitos deles já estão no parlamento brasileiro se perguntando o que poderá ser feito para a sua própria defesa. Porque a partir do momento que você tiver vinhos europeus sendo negociados no mercado brasileiro com preços próximos ao do Brasil, vai ser uma concorrência difícil. Então o nosso produto vai ter que se reinventar, vai ter que ter até preços mais competitivos, vai ter que ter suporte do governo, porque dos dois lados vão ter setores econômicos e empresas que vão ganhar e vão perder. Saindo um pouco do agro, o setor industrial brasileiro vai ter concorrências de carros importados europeus com impostos quase zero. Então vai ser uma dificuldade para a indústria brasileira de veículos. Vai ser extremamente competitivo. E essa é a chave da inovação, Kelly. A abertura comercial dos dois lados vai forçar as empresas, principalmente do agro, a se reinventarem, serem mais competitivos e tentarem agregar valor nos seus produtos para ganhar mercados não só aqui, mas nos países onde eles também vão ter concorrência e abertura. E também diminuir a dependência de dois gigantes, quando o assunto é exportação aqui nossa, China e Estados Unidos. Exatamente, Kelly. A partir do momento que a gente avança com esse acordo, a gente vai ter uma ligação muito maior. As federações do comércio, Federação das Indústrias, Federação da Agricultura de todos os estados brasileiros vão ter que se aproximar da União Europeia, se aproximar do mercado europeu, porque ao contrário da China e dos Estados Unidos, onde vão existir cotas de exportação, vão existir tarifas de importação mais caras, ao longo dos próximos 10 anos, a partir do momento que o acordo for votado nos parlamentos, vão desaparecer, vão ficar quase zero na maioria dos produtos. Então, nós vamos ter uma zona de comércio, de livre comércio, que o que vai nos separar vai ser basicamente um voo e um navio, apenas o oceano. Mas do ponto de vista comercial, a gente vai precisar avançar e tornar essa relação tão importante ou até mais importante do que as nossas relações com China e Estados Unidos, que sempre vão existir barreiras, a chamada red tape, do ponto de vista de impostos. Então, quando esse acordo se tornar uma realidade, o Brasil vai ter uma ligação comercial umbilical e a gente vai ver que ao longo dos anos a importância da União Europeia e dos países europeus no agro brasileiro vai se tornar ainda maior em detrimento dos Estados Unidos e da China, o que é positivo para o nosso agro, é uma diversificação positiva. Exato. E olha, quando a gente exporta, a gente gera emprego e renda aqui no Brasil.
Vale lembrar, né, Igor, que nenhum país é uma ilha, ninguém sobrevive sozinho, tem que fazer essa conexão, ainda mais nesse momento, todo mundo globalizado, e a exportação faz parte, né, para a gente conseguir, inclusive, ter índices bons econômicos aqui internos, né? Exatamente. O Brasil, infelizmente, a gente tem duas dependências muito fortes, Kelly, do ponto de vista agro e de exportação de uma maneira geral. O Brasil tem mais de 30%, em alguns casos, da sua balança comercial focada na China, o que não é positivo, porque a partir do momento que a China tem uma desaceleração econômica que nós estamos vendo agora, isso impacta a nossa balança comercial, diminui a entrada de dólares e faz com que o Brasil fique difícil de procurar outros mercados consumidores. E, por outro lado, o maior investidor do Brasil do exterior, 25, 26% do investimento direto estrangeiro vem dos Estados Unidos. Então, a gente precisa, essa diversificação ela é positiva para que em momentos de crise dessas duas potências, a gente possa ter acesso, fazer com que outras nações também ricas possam entrar. Não só a União Europeia, mas outros agora, como por exemplo, as negociações que tiveram com o Japão, Coreia do Sul e até mesmo o Reino Unido, que não faz mais parte da União Europeia, mas está procurando uma abertura de comércio. Então, pode ser que essa situação de Donald Trump e essa crise na China, de fato, tenham aberto os olhos para o Brasil procurar ser um país mais interligado com o mundo e não preso a só as duas grandes potências. Igor, foi bom demais te ouvir, ter toda essa análise importante, viu? Muito obrigada, um bom dia para você e até a próxima. Muito obrigado, Kelly, um bom dia a todos. E essa edição do Record News Rural fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa, combinado? Até lá!